Então esses lugares, eles são lugares propícios para que as pessoas possam ficar aqui, morar aqui, porque são abrigos que protegem da chuva, do frio, são lugares onde é possível fazer fogueira com tranquilidade, porque você tem um abrigo que vai proteger do vento. Então são lugares que são favoráveis para que as pinturas e para que os antigos habitantes ficassem nessa região. E aí é por isso a gente encontra os registros, por isso a gente encontra as pinturas evidenciando isso, né? Essa escolha de um lugar, geralmente próximo de recurso de água, de cachoeira, e aqui nas proximidades a gente tem água. E a água é muito importante. Você sabia que em Palmas, Tocantins, existe pintura rupestre? Pois então, o projeto Encontro com Nossa Ancestralidade vai procurar mostrar um pouquinho dessa diversidade e revelar para quem não conhece o que são as pinturas rupestres, o que é a pintura rupestre, onde elas estão, né, e como que a gente pode fazer para que esse patrimônio permaneça como patrimônio cuidado e preservado por nós. Essa é uma das intenções do projeto, também de fazer um paralelo entre a fotografia e a pintura rupestre. Em que sentido? Né? Essas pinturas, esses registros aqui, eles são memórias que foram gravadas pelos antigos habitantes dessa região, que gravam um pouquinho do seu, que registram um pouquinho do seu cotidiano. Os animais, as aves, pessoas, é possível ser identificadas na pintura. E é possível ser identificado também momentos e situações que tratam dessa realidade, desse momento, dessa época, dessa geração que a gente pode, e que segundo os estudos de datação de carbono 14, datam de 10 mil, 12 mil a 5 mil anos, cerca desse período. E da mesma forma que esses antigos artistas registraram as suas memórias, registraram o seu cotidiano, a gente na atualidade, né, com o uso da fotografia, né, vem registrando nosso cotidiano, né, registrando nossos momentos em família, né, registrando, enfim, nossa casa, registrando os animais que estão por ali, e com a mesma intenção de deixar a memória. Então, nesse sentido, existe uma aproximação que visa deixar o registro para aqueles que virão e para aqueles que ainda estão. Deriva do Ribeirão Lajeado, né, que é o ribeirão que corta essa serra, que leva o nome de Serra do Lajeado, que também dá o nome para a área de proteção ambiental Serra do Lajeado, né, que essa área de proteção ela contorna todas as nascentes, né, todos os divisores de água desse ribeirão, juntamente com o Taquaruçu. Isso porque esses dois rios juntos são os únicos capazes de abastecer a nossa capital Palmas, né, para captação humana, e também o município de Lajeado. Chegando aqui no sítio arqueológico Lajeado, como é que é o seu nome? Seu Canário, que é o proprietário da região aqui. Ele está acompanhando a gente, mostrar um pouquinho dos sítios arqueológicos
e tem um dos maiores paredões de pintura rupestre aqui do Lajeado. Mas atrás, o professor Júnior, professor da rede municipal daqui do município de Lajeado e mestre em história, trabalhando na temática do patrimônio, especificamente das gravuras e pinturas rupestres aqui no Lajeado, né, professor? Isso aí. Vamos bater um papo aí. Vamos bater um papo. Vamos que vamos, que a ladeira é grande. Sou gestora da área de proteção ambiental Serra do Lajeado, né, servidora do Naturatim. Desde a criação da APA Serra do Lajeado, em 97, o número de sítios arqueológicos reconhecidos nessa região cresceu de 13 para mais de 200. Né? Quando a APA foi criada, não estava entre os objetivos da unidade a proteção desse patrimônio. Né? Hoje é uma das nossas principais frentes de atuação, trabalhar com a preservação dele, né? A descoberta, esse número crescente, né, que também ainda não é delimitado, a cada vez que escava aparecem mais sítios, eles reforçam a importância dessa unidade de conservação. E os sítios arqueológicos, para a APA Serra do Lajeado, eles trazem uma consciência, um sentimento de pertencimento dessas pessoas e uma visão diferente do turista e das pessoas que frequentam essa região. Terceira, acabamos de chegar aqui no sítio arqueológico. 600 metros de caminhada e o sol aparecendo, né, professor? Já deu para suar aí, professor? Já deu para suar um pouquinho. Só um pouquinho, mas vale a pena quando a gente chega aqui e vê o visual. Professor de História e o professor de Geografia aqui do município Lajeado. Como é que é o nome? Seu nome? José Valdo. José Valdo, e professor? Já pensou, suou? Difícil chegar aqui. São 600 metros de caminhada, mas bem íngreme. A vantagem é isso, muitos sítios arqueológicos, muitas belezas, elas têm uns desafios. Antes da gente chegar, a gente tem que passar por um desafio. Mas quando a gente chega, a gente conquista, né? O desafio foi merecedor. A gente chega num lugar bonito como esse, com uma quantidade enorme de pintura rupestre. A gente vai poder ver e acompanhar um pouquinho mais. A grande roda, todo mundo dançar junto nós. Meu nome é Zé Júnior, sou professor de História aqui no município de Lajeado. Sou formado em História pela Universidade Estadual de Goiás e trabalho aqui no município com a disciplina de História. Fiz mestrado pelo UFT, né, trabalhando sobre as pinturas rupestres e o ensino de História. A pintura rupestre é um tipo de, é uma variação que se tem de um registro arqueológico, né? A gente tem vários registros arqueológicos, gravuras rupestres, sítios líticos, sítios cerâmicos, e a gente tem essa forma de representação que é de um registro rupestre, que é a pintura. O próprio nome, patrimônio, a gente dá uma impressão de que requer valor em alguma coisa, né? Às vezes valor monetário, às vezes valor de um objeto. Então isso que a gente tem patrimônio pensando mais nesse tipo de patrimônio que a gente, alguma família que deixou o patrimônio para os descendentes. Agora a gente tem um patrimônio cultural. O que seria esse patrimônio cultural? É algo que faz parte da riqueza da cultura daquela população e que precisa ser preservado. Então a gente tem uma legislação toda específica para isso. Nossa Constituição Federal, ela resguarda essa lei. O arqueológico Caetitu, que já está pronto para receber o turista. A família que é proprietária da área já está capacitada e está tudo regulado pelo IFAM, com passarela. É Luiz de Souza Noleto, mas a apelido é Canário. E aí o senhor é proprietário aqui? Sou proprietária do sítio arqueológico Caetitu. O senhor mora aqui há quanto tempo?
Está completando 65 anos. Quem são as pessoas que vêm aqui conhecer o sítio? É aluno, é pessoa que traz pessoal do turismo, é grupo de gente que faz estudo, professor, e aluno de estadual, municipal. Tudo vem visita aqui. Eu acompanho eles aqui. Aí E o senhor cuida do espaço? cuido, zelo, limpo, acompanho. E aí foi feita essa estrutura aqui, foi? Essa estrutura aqui foi feita Pelo governo federal, o IFAM. o sítio que a gente está visitando, o sítio do Vulcão, das proximidades de Palmas, dentro da área da Serra do Lajeado, da influência da área da Serra do Lajeado. A gente está aqui com algumas trilhas, passando por trilhas, caminhos desafiadores. Nossa amiga pesquisadora culturando, trabalhando com as pinturas rupestres, Cid. Mas Cid, como é que foi a caminhada aí, meu amor? Foi boa, foi cansativo, mas foi muito bom, sempre recompensador. Sim, quando a gente dá pra ver que uma sobreposição parece ser muito mais recente, uma diferença de tempo de mais de 1000 anos. E a memória pode ser uma fotografia que a família dele, com a família dele, com os antepassados dele, que é onde registra quem eu sou hoje, como eu cheguei aqui. Isso é memória. E essa memória ela está gravada. Eu estou citando o exemplo da fotografia do bisavô de alguém, do avô de alguém, que dá sentido, por exemplo, a uma existência de um núcleo, de um grupo familiar, vamos dizer, de um grupo humano. E esses registros, eles são memória. Eles são memória e essa carga de memória ancestral, porque nós não chegamos aqui por acaso, não chegamos aqui como um passe de mágica agora. Existiu toda uma trajetória. E essa trajetória humana, ela é marcada pela memória. Ela é feita de memória, ela é feita de registros. A imagem, por exemplo, aqui onde a gente está, e quando a gente fala da fotografia, fala do cinema, ou do registro pela charge, pela caricatura, pela arte plástica, por uma obra de um artista plástico. Isso é memória. Então o que isso importa para mim? O que isso impacta na minha vida? A memória impacta em quem eu sou. E isso não quer dizer quem eu sou hoje ou quem era 10 anos atrás, mas quem veio antes de mim para que eu estivesse aqui. Isso remonta a 10, a 15, a 30, a 70 mil anos. Onde você for procurar, onde você buscar vestígios, você vai encontrar a memória da trajetória do ser humano, da humanidade. Então, quando você pensa, o que isso importa para mim? Importa que isso é um pedaço de você. Isso é um pedaço seu enquanto ser humano. Isso é uma memória do que aconteceu para chegar até onde nós estamos hoje enquanto humanidade. Então isso importa muito. Não só na vida de quem fez, mas na nossa vida hoje. Deixe de registrar as suas memórias. Ninguém vai lembrar de você amanhã. Esses artistas que fizeram isso, ninguém sabe o nome deles. Mas eles estão aqui. Eles deixaram um legado deles aqui. Isso aqui é a memória deles. E a gente tem que pensar como nós seremos lembrados. Que memória nós criaremos para que as outras pessoas, que as pessoas que convivem com a gente,
olhem e percebam a nossa existência. Então isso é o que importa, essa é a importância de você não simplesmente olhar, mas se colocar como parte de um sítio como esse. Uma pessoa que não conhece a sua história, uma pessoa que não conhece a sua cultura, ele se torna uma pessoa que não valoriza aquele ambiente na qual ele vive, né? Então a gente tem essa necessidade de se trabalhar o patrimônio cultural dentro da escola, porque toda cidade tem esse patrimônio, entendeu? Então assim, agora poucas escolas conseguem trabalhar esse patrimônio. Nesse período, esse grupo que a gente fazia parte acompanhou essa pesquisadora, né, Juliana Bessa, que fez um trabalho de arqueologia, um mestrado, uma dissertação, sobre as pinturas rupestres aqui na Serra do Lajeado. E essa equipe, esse grupo, como a gente conhecia alguns pontos, algumas pessoas dessa equipe facilitou o acesso a ela, a alguns desses paredões, né, alguns desses abrigos com pinturas rupestres, né? E aí a gente passou cada vez mais a se interessar pelo assunto, né? E 2005, 2004, né, fazendo o curso de fotografia na UBRA e preparando ali meu trabalho de conclusão de curso, eu encontrei uma pesquisa do Cid, por isso que eu convidei ele para cá, para poder a gente cruzar essas informações, né? Eu encontrei a pesquisa dele que ele fazia paralelo entre as pinturas rupestres e o cinema. E aí eu passei como referência a fazer um paralelo com a fotografia e o cinema e comecei a trabalhar nesse artigo, né? E, bom, não consegui finalizar, passou-se alguns anos e sempre interessado pela Serra do Lajeado, né? À toa que enquanto organização, né, da sociedade civil, enquanto Ecoterra, a gente fez parte da APA do Lajeado, do Conselho da APA do Lajeado, sempre preocupado com essa região que eu sempre venho caminhar, fazer vivências, né, coletivas, vivências individuais, né, e caminhadas extensas, né? Já teve período que a gente passou 3 dias caminhando de um ponto do Paredão até um outro ponto, né? A gente chama de Cocorum até o Majestoso, indo para a Cachoeira do Majestoso, que hoje é chamada de Cachoeira do Cristo. Então foram várias vivências, por cima, por baixo e por cima. 3 dias caminhando por cima e tendo uma relação de afinidade, de afeto com esse lugar. E aí surgiu, né, a oportunidade de escrever um projeto para o edital, né? E aí eu escrevi, ele foi aprovado, o edital de Blank. O nome do projeto é esse, que está escrito aqui, Encontro com Nossa Ancestralidade, exatamente por ter uma conexão que transcende as questões meramente de uma visita, de especulação, de curiosidade. Para mim é algo, né, que chega a se conectar com a espiritualidade, né? E esse conteúdo da ancestralidade não é à toa que está aí, né? Então a gente procurou fazer o vínculo e percebeu que nessas relações sincrônicas as coisas se encontram, né? Então nas minhas vivências em 98, 97, 99 aqui na Serra do Lajeado, levando um grupo que eu pertencia a fazer parte para conhecer esses paredões, essas cachoeiras que tinham aí e que em alguns momentos se depararam com as pinturas rupestres, fizeram, por exemplo, com que o Cid viesse aqui através de um amigo chamado Luiz e que trouxe ele e que de alguma forma isso desencadeou na pesquisa dele e que hoje ele acaba influenciando com o trabalho acadêmico dele na minha pesquisa, né, no meu projeto, esse projeto no caso, né? Então as coisas se encontram e a gente troca informações, aprende junto, soma junto e dá valor junto para esse patrimônio, né, arqueológico tão importante para a sociedade brasileira. Ok. Eu diria que a palavra conhecimento ela resume tudo. Isso vai do acúmulo de conhecimento ao conhecimento do fato de existirem esses sítios. Esse é um grande problema que a gente enfrenta, que muitas pessoas não têm conhecimento
dos sítios arqueológicos e quando tem, não tem noção da importância que eles têm. A importância que eles têm. De quantas possibilidades de estudo, de pesquisa esses sítios podem oferecer. Porque esse sítio ele pode ser um belo mural com pinturas, mas ele tem outras histórias dentro dele. Seres humanos viveram aqui, se não viveram, se abrigaram aqui, e isso poderia ser algo sazonal, essas visitas poderiam ser sazonais, mas o fato desses seres humanos terem transitado aqui nos permite entender como é que funcionava a dinâmica da ocupação do nosso território, por exemplo.